Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre alguns assuntos relacionados à literatura. E esse é o nosso 9º vídeo. Já estamos chegando quase ao final, é o nosso penúltimo vídeo em relação a alguns assuntos da literatura. E agora eu vou dar continuidade falando um pouco para vocês sobre a vida e obra de Fernando Pessoa. Vou compartilhar aqui minha tela para que a gente possa iniciar. Ok, então vamos aqui, tá? Vamos falar um pouco sobre Fernando Pessoa. Vamos entender quem foi Fernando Pessoa, né? Como ele contribuiu para a nossa literatura. Fernando Pessoa é um dos mais importantes escritores portugueses do modernismo, é poeta e poetas de língua portuguesa. Destacou-se na poesia com a criação de seus heteronônimos, sendo considerado uma figura multifacetada. Trabalhou como crítico literário, crítico político, editor, jornalista e publicitário, empresário e astrólogo. Um pouco da biografia de Fernando Pessoa. Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Nasceu em Lisboa, dia 13 de junho de 1888. Era filho de Joaquim de Seabra Pessoa, natural de Lisboa. Dona Maria Magdalena Pinheiro Nogueira Pessoa, natural do Açores. Com apenas 5 anos, Fernando Pessoa publicou órfão. Com apenas 5 anos, Fernando Pessoa, ficou órfão de pai, que, acometido pela tuberculose, deixou a família em estado de pobreza. Nessa fase, a família decide leiloar as mobílias e passam a viver numa casa mais simples. Algumas obras publicadas em vida por Fernando Pessoa e outras depois. Temos 35 sonetos em 1918, Antionos em 1918, English Poems em 1921, Mensagem em 1934, algumas obras póstumas. Poesia de Fernando Pessoa, 1942, A Nova Poesia Portuguesa, em 1944, Poemas Dramáticos, em 1952, Novas Poesias Inéditas, em 1973, Poemas Ingleses publicados por Fernando Pessoa, em 1974. Depois de falar sobre Fernando Pessoa, vou falar um pouco agora para vocês sobre a vida e obra de José Saramago. Então, vamos entender quem foi, né? E como contribuiu, de uma certa forma, com a nossa literatura, o grande José Saramago. Foi um escritor, poeta, contista, dramaturgo e jornalista português. É considerado a maior expressão da literatura portuguesa contemporânea. Foi o primeiro escritor em língua portuguesa a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Saramago nasceu
em 16 de novembro de 1922, na aldeia de Azirragã. A aldeia é localizada na província portuguesa do Ribatejo. Um pouco da biografia de José, um pouco da biografia de Saramago. O escritor morreu em 18 de junho de 2010, em Lazaronte, na Espanha, na presença da esposa, a jornalista espanhola Pilar, e da família. Características literárias. Forma. A crítica afiada e a descrição minuciosa estão entre as características da obra de Saramago. A pontuação não é convencional. Os pontos finais aparecem ao fim dos parágrafos, que podem ser longos. Os travessões foram excluídos e a interpretação da fala dos personagens é muitas vezes confundida com a autorreflexão. Mescla personagens reais com fictícios. Entre os exemplos estão Memorial do Convento, em 1982, foi publicado, e A Viagem do Elefante, em 2008. Algumas obras. Temos aqui as principais obras de José Saramago. Principais obras: Terra do Pecado, em 1947, Manual de Pintura e Caligrafia, 1977, Levantando do Chão, 1980, Memorial do Convento, 1982, O Ano da Morte de Ricardo Reis, 1984, A Jangada de Pedra, 1986, História do Cerco de Lisboa, 1989, O Evangelho segundo Jesus Cristo, 1991, e Ensaio sobre a Cegueira, que é bastante conhecido, em 1995. Então, aqui eu tenho as referências, né? O qual vocês podem se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, de Ferreira Goulart. Temos aqui as referências relacionadas a Fernando Pessoa. E temos também a referência relacionada a José Saramago. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? As referências para que vocês possam acessar e se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, sobre a literatura contemporânea, sobre os escritores, o qual eu li um pouco para vocês, né? Sobre a biografia desses escritores, tá bom? Então, na descrição do vídeo vai conter todas as informações, tá bom? Para que vocês possam se aprofundar mais e conhecer um pouco mais sobre a nossa literatura. Então, tchau, tchau, certo? Daqui a pouco eu vou voltar com o nosso último vídeo. E no nosso último vídeo, eu vou falar um pouco para vocês sobre literatura africana. E então, finalizamos, tá bom? O nosso estudo sobre literatura, né? Por enquanto, né? Porque, como eu disse para vocês no início, são alguns vídeos falando sobre alguns assuntos relacionados à nossa literatura. Mas
vocês precisam expandir mais, vocês podem pesquisar muito mais e aprender muito mais, porque tem muita coisa para se aprender ainda em relação à literatura, né? Vocês podem se aprofundar em relação às biografias, vocês podem acessar, conforme eu tinha mostrado no vídeo anterior, o Drive, que contém os livros da Clarice Lispector, podem realizar a leitura, todos os livros estão completos, estão em PDF, tá bom? Então, vou finalizar. Tchau, tchau, e até daqui a pouco com o nosso último vídeo.